1 Samuel 30. Diz assim: se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria: atitude sensata em tempo de crise. Aqui já teve um pastor, convidado do nosso pastor lá. Esse pastor foi de bom sucesso e ele pregou em tempos, atitude sensata em tempo de crise. E ele falou lá em João, e eu guardei, eu me alimentei nessa palavra e disse: meu Deus, se eu puder um dia repetir essa palavra, que palavra maravilhosa. Vamos ler para não ficar só em minhas palavras. 1 Samuel 30 diz: quando Davi e os que seguiam chegaram a Ziclag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado Negueb, ferindo e incendiando Ziclag. E havia levado presas as mulheres e todos os que estavam ali, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram o seu caminho. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada e suas mulheres, seus filhos, suas filhas haviam sido levados presos. 4. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficarem sem força para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presa, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, a Carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apredejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Deus, aqui está a tua palavra, em concordância com a oração já feita por a tua serva Marina. Ó Senhor Jesus Cristo, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, que eu desapareça, o Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, faz morada, Senhor, nos corações dos teus servos, Senhor, que os corações deles estejam como uma terra fértil, Pai, a receber a semente da tua palavra, um punhado desta palavra seja penetrado no coração dos teus servos, e eles saiam daqui, Senhor, alimentados, cada um daqui saia, Senhor, cheio, Senhor Jesus, da tua presença, e eles saiam daqui, Senhor, cheio de Deus, confiante no Senhor Jesus Cristo. Quero te apresentar, Senhor, desde o começo, desde da EBD, Senhor, até este momento. Ó Senhor, como foi gostoso, Senhor, estar aprendendo ali sobre Abraão, sobre Sara. Senhor, continua conosco, fala aos nossos corações. Ó Senhor Jesus, já te agradecendo pela vida de Elaine, a esposa do pastor, que o Senhor colocaste na vida dele, Senhor, que ela seja cheia de ti, Senhor, que ela seja cheia do Espírito Santo de Deus. Senhor, cuida, Senhor, da vida da tua serva, Senhor, dá a ela, Senhor, cada dia mais sabedoria, assim como foi com Salomão, meu Pai. Assim como ele pediu tantas coisas, assim como o Senhor deu tantas coisas a ele, mas o que ele mesmo pediu foi sabedoria. Assim seja com a tua serva, quando ela estiver te pedindo, Senhor, acrescenta nela uma gota da tua sabedoria. Senhor, seja com o pastor, Senhor, que ele seja, Senhor, em casa, um pastor, Senhor, levantado por ti, um esposo, Senhor, levantado por ti, ó Senhor Jesus, um marido, Senhor Jesus, pronto, Senhor, a servir ali naquele lugar. Ó Senhor, seja a cabeça e ela entender, meu Senhor, que ela é o corpo, Senhor Jesus Cristo. É oração que eu te faço agradecendo por tudo, amém, graças a Deus. Voltando aqui a 1 Samuel 30, quando Davi, essa passagem aqui foi quando Davi, né, se a gente for até o 29 vai ver que Davi teve que ir embora, teve que sair, porque Aquias não queria, né, ir com ele. Aquias queria estar com ele, mas os filisteus não aceitou, não quis estar. Então ele teve que voltar, ele teve que vir para a cidade. E quando ele volta para esta cidade, ele encontra toda essa devastação, né, toda essa destruição. Só não houve morte, né? Aqui a palavra do Senhor diz nos primeiros capítulos que não houve morte, mas houve a levada de toda a sua família. Eu fico a pensar de todo o seu povo, né? Inclusive a sua família. E eu fiquei aqui meditando nessa palavra, pensando aqui
quando ele fala assim, bem explicadinho das esposas, né, das mulheres de Davi, e voltando mais para trás, a gente vai ver Abigail quem foi. Abigail cuidou, né, de Davi. Abigail teve um cuidado, mesmo ela sendo esposa de Nabal. Nabal não foi um bom esposo para Abigail. Nabal não foi. Ele era um homem mau, ele era um homem que agia mal dentro da sua casa. Mas Abigail ali, né, cuidou de Davi certo tempo. Isso aí, se a gente for mais aos capítulos mais para trás, entre o 28 e o 27, vai falar dessa parte aí. Mas aí Davi, né, chegou uma hora que pegou Abigail quando Nabal morreu. Davi se sentiu no direito, no dever, né, de estar com Abigail. E ali teve ela como esposa. Ela ficou toda feliz, que foi ela que quando os povos chegou para pegar, ela já veio, montou no bichinho e disse, estou indo com aquele povo, com aquelas pessoas que foram seguindo ela. Mas o que eu quero falar nessa manhã não é sobre Abigail, é sobre Davi. Eu quero falar nessa mensagem que a atitude sensata em tempo de crise. Se você ler o 30, você vai ver que houve sim uma crise muito grande. Houve sim uma crise muito grande nesse momento, quando Davi chega e encontra a destruição. Não só a destruição, mas se você olhar o capítulo 4, ele chora. Davi chora. Então Davi e a tropa que eu seguia choraram bem alto. Pense você chorando, você gemendo por uma causa, por um problema. Pense você desesperado por algo que foi tirado de você. Pense por algo que deixa você entristecido ao ponto de você chorar, você e Deus e você. Assim foi Davi. Davi, quando chegou, que viu aquela destruição, ele nem acreditou. Eu fico a imaginar, vindo para o tempo de hoje, como nós nos desesperamos quando acontece algo. Mas o que me chamou a atenção, isso aí foi no 4. Davi chorou, aquele povo chorou. Eles choraram, a Bíblia diz que eles choraram alto, houve um desespero de choro. Mas aquele povo também era um povo valente, era um povo desesperador. Eles não viviam em intimidade como Davi vivia. Ele não vivia a intimidade grande e poderosa que há dentro de Davi. E aquele povo ali sentiu vontade de até apedrejar Davi. Eu imagino ele dizendo, vamos lá, vamos atrás desses que destruíram a nossa terra, que destruíram o nosso povo, que levou nossa família. Mas Davi, um homem de Deus, um homem preparado, um homem cheio do poder de Deus, deve ter dito assim para ele, acalme-se, vai ter resposta de Deus para essa causa. Vai ter resposta de Deus para a tua causa. Vai ter resposta de Deus para teu choro. Vai ter resposta de Deus para algo que te atrapalha, para algo que tira a tua paz. Você precisa ter essa confiança em Deus. Porque a palavra aqui, o que me chamou a atenção, o que me deixou assim, regozijada no Senhor, foi que nesse momento tão difícil, Davi não se desesperou. E eu fico imaginar, quando você está com um problema tão grande, pastor, que vem muitos e diz, faz assim, pastor, por que o senhor não faz isso? Por que você não faz aquilo? E usa até os próprios seus, Elaine, e diz, toma atitude assim, fulano, faz assim. E você está ali, confiante. Você está ali firme no Deus que você serve. Você está ali pronto, dizendo diante de Deus, eu creio em ti, Deus, eu confio em ti, Deus, eu estou contigo, Deus. Porque essa palavra é assim que eu entendo, é assim que a palavra diz. Porque lá na frente Davi diz assim, enquanto chorava no quarto, no 5 ele diz, as duas mulheres de Davi também foram. Então eu imagino como é que estava o coração de Davi, como é que estava aquele povo. O povo querendo apedrejar, está aqui escrito. Pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada. Um grupo estava tomando a causa e dizendo, vamos lá, faz, acontece. Mas quem está firme com Deus não toma. Não dá o seu ouvido. Não empresta seu ouvido a vozes estranhas. Seja lá o que for que estiver acontecendo comigo e com você, você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir o que Deus tem para contigo. Você tem que dizer, olha, espera, se acalme, porque foi assim que Davi fez.
Olha aqui o que diz o 6. Davi se angustiou, Davi se desesperou. Davi teve aquele momento de dizer: meu Deus, por que isso conosco? Por que isso com nossa terra, com nossa família? Não é diferente hoje nesta igreja. Eu creio que muitos corações estão dizendo: por que comigo? Por que com minha família? Por que, Jesus? Por que com a minha parentela? Por que com meu vizinho? Por quê? Por quê? E Deus dizendo: acalma teu coração. Espera mais um pouquinho, que tem resposta minha para contigo. Davi sabiamente, assim seja comigo e com você. Olha o que Davi faz. Vamos dar um 7 para não ficar em minhas palavras. Davi disse a Abiatar. Esse Abiatar foi aquele que fugiu. Esse sacerdote foi aquele que fugiu quando matou. Quando o homem de Deus, aquele homem mau, tirou a vida dos seus. Ele fugiu e foi se estar com Davi. Então Abiatar era um homem cheio de Deus, porque ele procurou a pessoa certa. Quando você tem a pessoa certa, quando você tem a pessoa certa contigo, você chama: ó, vem cá, vamos estar com Deus. Vem cá, vamos orar. Vem cá, vem. E aí ele diz assim no 7, vamos lá ler junto. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque mataram, né? Traz-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Ó, o 8. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo prosseguir essa tropa? Eu vou ler de novo, preste atenção. Olha o que Davi diz. Davi se veste diante de Deus. Olha, isso aqui eu entendo que no tempo de hoje, a gente se apresentar a Deus no joelho, se apresentar a Deus confiante, se apresentar a Deus. Ele vestiu as vestes. As vestes nossas hoje é a nossa confiança, é a nossa certeza, é estar em intimidade, como nós estávamos falando aqui na EBD. É intimidade, é conversar com Deus, é ter essa certeza. Davi conversou com Deus aqui, ó, no 8 diz. Então Davi consultou, Davi pediu orientação ao Deus Todo-Poderoso. Davi consultou ao Deus que fala aos nossos corações. O nosso Deus está dentro de nós e Ele responde para nós. Ele responde, Ele fala conosco. Então Davi consultou, dizendo: devo perseguir essa tropa? Ele não foi desarmado, ele foi com a arma de Deus. Terei condições de alcançá-lo? O Senhor lhe respondeu. Olha o que o Senhor Deus respondeu. O Senhor lhe respondeu: persegue-a, porque certamente alcançarás e recuperarás tudo. Então Davi partiu com os homens que estavam com ele e chegaram ao ribeiro de Besol, onde ficaram os retardatários. Ao 10, mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto 200 ficaram atrás, por não conseguirem passar o ribeiro de Besol, por estarem muito cansados. Eu queria parar aqui e dizer: na sua caminhada com Deus, você vai achar alguém que vai dizer: para que ir hoje para a igreja? Todo dia você está dentro da igreja, fica em casa hoje, olha a chuva. O esposo, a esposa, o filho ou a filha pode dizer: Dó, fica mais um pouquinho aqui com a gente, fica aqui fazendo companhia. Seu lugar é dentro da igreja, seu lugar é aqui, seu lugar é se alimentando, buscando a palavra, conhecimento. Buscando conhecimento. Quem te traz esse conhecimento é Deus, é o Espírito Santo de Deus, usando os seus, o pastor da igreja. Ele vai lhe conduzir aos céus através da palavra. O Espírito Santo lhe conduz aos céus. Mas você precisa de aprender, de desenvolver esse Deus grande que você tem. Você precisa de conhecimento. Para isso você tem que estar buscando a presença de Deus. Vai ter gente que vai impedir esse chamado. Vai ter gente que vai impedir o que Deus tem para contigo. Vai ter gente que vai dizer: mas por quê? Para quê? São os cansaços da vida. Mas você nunca vai estar cansado. Quem está com Deus é renovado a cada amanhecer. Quem está com Deus tem o poder de Deus. O pastor já pregou isso. Pedimos todos, vamos pedir poder de Deus dentro de nós. Vamos pedir poder de Deus. Quem tem
poder de Deus, tem força, tem coragem, tem vigor. Não desiste da batalha que Deus entregou na sua mão. Não desiste dos problemas que vêm, que lhe aflige. Não diz: eu vou enfrentar de frente, porque eu sou mais do que vitoriosa. E Davi foi isso que fez. Está cansado? Fique aqui. Fique aqui que eu vou nos 400. Fique aqui que eu vou nos 400. Foi 600 que Davi saiu. Com quanto você está saindo para buscar a presença de Deus? Com quanto você está botando do teu lado para estar buscando a presença de Deus? Como é que você está nessa batalha? Você está desistindo ou você está indo, lutando e prosseguindo e dizendo que Deus é o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso? Aleluia! Se tiver dificuldade, vai naquele versículo lá que diz assim: eleva meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. Eu gosto desse versículo, eu gosto desse capítulo ali em Salmo 121. Como eu gosto dele, ele fala, ele me traz assim uma segurança, que eu falo com Deus, aí ele diz assim: eleva teus olhos para o monte. De onde vem o teu socorro? O teu socorro só vem do Pai. O teu socorro só vem do Deus Todo-Poderoso. O teu socorro não vem do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, do seu vizinho. O teu socorro não vem da empresa. O teu socorro não vem das finanças que aumentou. Não, o teu socorro não vem daquele casamento que você tanto desejou e não deu certo. O teu casamento que está dando problema não vem. O teu socorro vem de Deus. O teu socorro, porque quando você pega esse socorro, vem resposta de Deus para a tua vida. Quando você pede, quando você eleva os seus pensamentos a Deus, lá no alto, Deus estende a mão, inclina contigo e te dá a sua vitória. Não tem um que não saia, não sei quando. Tem problema na nossa vida que demora. Talvez seja nós a pouca fé, um pouco. Tem coisas que são rápidas, são assim, é como um vento em nossas vidas. Passa para nos parar, passa para nos derrubar, mas não consegue, porque o nosso Deus é maior. Olha o que tem aqui na frente no 11. Eles encontraram um egípcio. Olha, coisa boa vem aí, ó. Eles encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe comida e água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Depois de ter comido, ele recobrou o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que ele não se alimentava nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: a quem pertence? De onde vens? Ele respondeu: sou um rapaz egípcio, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou porque adoeci há 3 dias. Nós atacamos várias pessoas, vários campos, inclusive o Zaclac, inclusive aquela cidade de Davi, aquele lugar que Davi estava. O que eu quero falar com isso? Eu botei aqui: tudo coopera para o bem. Está em Romanos, tudo coopera para o bem daquele, que busca a Deus. Se você buscar a Deus, se você vivenciar as coisas de Deus, Deus vai fazer da maldição, aquilo que você olha e diz assim: isso é mal, porque veio isso sobre mim, porque essa doença, Deus vai transformar esse mal em bênção na sua vida. Amém. O nosso Deus é um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso. O nosso Deus é um Deus tão forte. É um alimento para a nossa vida tão a mais do que nós necessitamos, que ele disse aqui o que aconteceu. Se levantou, veio um homem lá, que fez um mal à família de Davi. Davi poderia, na mesma hora, Simone, destruir. Na mesma hora, destruir aquele homem. Ah, você pegou minha família? Tome aí, ó. Não, Davi alimentou o Senhor. Davi alimentou esse homem. Essa prova alimentou ele. Era uma maldição que veio à frente deles. Era um mal que veio à frente deles. Mas ele não se abateu. Ele não se, pelo contrário, ele alimentou. Para quê? Lá na frente, esse próprio homem fazia a vontade de Deus, que é dar vitória ao povo de Deus. Depois desse homem alimentado, Davi perguntou a ele falou, olha o 16 o que diz. Então ele, o 15, vamos aqui no 15.
Davi lhe perguntou: poderias descer e me conduzir a essa tropa? Ele respondeu: se me jurares diante de Deus que não me matarás, né, nem me entregarás na mão do meu Senhor, eu descerei e te guiarei a essa tropa. Esse homem já estava pronto para ser morto. Esse homem, o Senhor dele largou ele lá. Não serve mais não. Larga aí. Mas Deus é tão poderoso, Deus cuidou desse homem, porque sabia que lá na frente tinha algo da parte de Deus para a vida de Davi, para aquela tropa de Davi. E não foi diferente não, ele foi lá, entregou. O tempo não nos espera, vamos correr. Então ele desceu e guiou o 16, né? E estava espalhado. Quando Davi desce, eu vou pulando mais aqui para adiantar. Quando Davi desce, né, com a tropa, aquele homem já disse aonde estava, onde aquele povo ia estar. Davi encontra toda a tropa lá, ó, se divertindo, ó, curtindo. Olha, o nosso inimigo da nossa vida é assim que faz o mal e fica lá só olhando. Olha, é medroso? É mole? Eu vou ver o Deus dele agora. Foi assim que aquele povo estava lá, o bem dele lá, todo mundo curtindo, todo mundo se divertindo. Aí Davi chega de mansinho e vai, ó, atacando todos, né? Atacou todos, destruiu todos foram destruídos. Na hora de Deus, tudo aquilo que você pediu, que você colocou na mão do Senhor, todas as suas dificuldades, Deus vai te honrar, Deus vai entrar com providência. Então somente tenha fé, então somente creia. A palavra do Senhor manda nós crer. Se crer, verás a glória de Deus. O povo de Deus precisa crer mais, eu preciso crer mais, você precisa crer mais. As coisas de Deus não é para lá para fora, não. As coisas de Deus é para o povo de Deus. Vê a minha memória para não fugir. Faz uma coisa com Deus. Moisés, chega uma hora que Moisés, eu fiquei assim a ver, né, e lendo, eu peguei assim, Moisés, ele teve a oportunidade de ver o mar se abrir. Moisés viu as 10 pragas se acontecendo. Moisés viu o primogênito morrendo ali, ó. E ele ali. Quando Moisés esteve com Deus, pastor, Moisés esteve ali na frente de Deus. E ele diz assim para Deus: que queres? Deus diz para ele: que queres? Ele diz assim: tão somente, Deus, deixa eu ver a tua face. Quem aqui já pediu ver a face do Senhor? Quem aqui já pediu estar frente a frente? Nós sabemos que nós não temos condição de ver a face do Senhor, porque nós seríamos consumidos. Mas desejar é gostoso. Desejar estar com Deus, assim, porque Ele está dentro de nós, mas a gente precisa sentir, a gente precisa ter uma intimidade, a gente diz assim: não, houve algo comigo e Deus, houve algo acontecendo comigo e Deus, houve coisas que só eu e Deus. Tem que ter essa intimidade de joelho, tem que ter essa intimidade de buscar Deus. Vem cá, Deus, me abraça, Deus, me coloca, Senhor, na tua mão, na palma das tuas mãos, Deus. Senhor, faz assim como foi lá. Às vezes foi a palavra, mas Deus tinha lá no passado, Ele tinha uma coluna. Pede essa coluna para estar contigo ali, ó, te protegendo. Davi pediu lá atrás: posso ir, Deus? Lá no 8 ele fala: posso? Pode. Você acha que Deus não foi com ele em todos os momentos? Até colocar um inimigo à frente dele, Deus colocou, porque Deus ia transformar aquilo ali que aos olhos humanos era mal em coisas boas para Davi. Deus transformou. Amém. Terminando aqui, né? Tem muita coisa, mas eu vou deixar aqui para vocês lerem. Vou só fechar aqui. Assim Davi recuperou tudo. Né? Davi recuperou tudo, e Davi tinha um coração aquebrantado, Davi tinha um coração bom, Davi tinha um coração que aos olhos de Deus, né, alegrava, porque ele disse assim: ó, pega tudo e divide. E olha, lembra dos 200 que ficou lá? Lembra dos 200 que diz: eu estou cansado, eu não aguento, eu não sei, eu não posso, eu não quero? Davi disse: olha, dá para eles também igualzinho, não devolve só a mulher, só o senhor, devolve também um despojo, uma
quantidade de algo deles, para eles viverem bem. Nós estamos bem. Eles ganharam tudo. Davi tomou, Deus deu tudo a Davi. Davi estava bem ali, ó, cheio de coisas, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de tudo. Os despojos de todas as cidades, veio tudo para o nome de Davi, daquele povo. Davi, ó, humildemente falou, devolve. Mas tinha um grupinho do mal, um grupinho de Israel, mas é aquele do mal que diz assim, dá pra quê? Não foi comigo, não me ajudou. Quando eu estava lá no joelho, não foi ele que foi lá, foi eu sozinho, a noitada, porque eu tenho que dividir minha bênção com ele? Não. Aí Davi disse, olha, não é assim que eu vejo não, vai dividir sim. E o mais bonito é que isso vem até os dias de hoje. Foi um decreto, foi a lei que Davi botou assim, não, vai ser assim, vamos assim, bonitinho para todo mundo, igualzinho para todo mundo viver bem, né? Vamos dividir. Mas ainda tem aqueles que ainda se mantêm duro. Não. Mas era isso que Davi queria. Nesse 31, 1 Samuel 30, era isso que Davi queria, que fosse tudo dividido igualzinho, entre os bons e entre os ruins, entre o que foi ajudar e o que não foi, entre o que pode e o que não pode. Mas teve aquele grupinho que fica até o dia de hoje assim, não. Mas amém. E fechando, concluindo, oh Deus, a gente bota tanta coisa aqui, gente. Mas Deus é conosco, que a palavra seja entranhada nos nossos corações, que faça morada nessa manhã, que possa falar comigo e com você, né? A essência de Deus, né? O poder de Deus que está aqui nessa palavra, que foi ali de intimidade. Essa palavra fala de intimidade, essa palavra fala que em tempos ruins, vamos a Deus. Mesmo que venha um grupo contra você, mesmo que venha alguém ali de manhã cedo, você quer estar com intimidade com Deus, tem um trabalho, tem a faculdade, tem a escola, tem os filhos, tem os netos, não deixa nada roubar essa intimidade, esse momento seu com Deus. Amém. Vai lá e diz para Deus o que está lhe doendo, o que está lhe machucando, o que está lhe atrapalhando, o que está incomodando, que lá na frente você vai cantar o hino da vitória, vai falar das bênçãos, né, como foi aqui com Davi, né? Eu agradeço a oportunidade e dizendo para Deus, né, que estou agradecida a Deus, eu estou agradecida a Deus, porque eu vi Davi ali cuidando de uma família e eu não posso, né, fechar sem dizer verdadeiramente, né, que ela não toma essa palavra, como essa palavra, como essa palavra veio de dor, mas depois foi bênção. No primeiro instante você pode dizer, ser mulher de pastor não é. Eu fico a imaginar você às madrugadas sendo acordada porque tem que ir o pastor resolver problemas, o pastor sair daqui levando algo, né, para resolver e ele só tem você para contar. Então eu fico a imaginar como é difícil. Mas esse Deus que você serve, esse Deus que você tomou para si, não é o Deus do pastor, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da sua vida. Faz o Deus da sua vida ao ponto que quando você olha, tudo isso que chega é pequeno nos seus olhos e grande no reino de Deus, porque o poder de Deus está sobre você e você ajuda o seu pastor. Você ajuda o seu pastor. Só você sabe os gemidos, só você sabe a dor, mas você seja forte, porque o nosso Deus é forte e Ele venceu e não vai ser difícil conosco, com você. Você vai vencer. Então somente tome posse daquilo que Deus colocou. Não basta só ser vista como mulher de pastor. Você tem que entranhar isso dentro de você. E cada dia que passa, para os olhos humanos se torna difícil, mas aos olhos de Deus se torna uma facilidade tão grande, porque você não está só. Você tem essa igreja que está contigo. Os 200 já ficaram lá fora. Você está com os 400.
Os 400 estão envolvidos diáconos, levitas, membros, mulheres e homens amados do Senhor que se entram nesta porta para ser abençoado e abençoado. Então você não está só. Você tem uma família linda. Deus tem muito a acrescentar em sua vida. Seja você firme, seja você forte, seja você mulher guerreira. Mulher guerreira, se levante. O problema está aqui. O problema está aqui. Não olhe para aqui. Olhe para aqui. Que todos vão ver o poder de Deus que foi derramado sobre você. Não porque o pastor Edivante falou. Não foi ele que te falou. Foi o Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que entranhou na alma, no espírito, no teu coração e fez morar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu desejo nesse dia para você. O poder de Deus. Amém? Esperança para todos. Jesus é poder.